Eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar, derramando todo pelo chão. Mando embora rebeldia no meu coração. O teu amor eu pude entender e minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por te fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar, derramando todos pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. O teu amor eu pude entender e minha dor me ajuda a procurar você. A tua casa me basta, não preciso de mais nada. Os vizinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Eu pude entender e minha dor me ajuda a procurar você. A tua casa me basta, não preciso de mais nada. Os vizinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor. Pastor dessa igreja, pastor José Luiz, me solicitou que eu fizesse a apresentação ao orador dessa semana. Pastor José Orlando Silva. Pastor José Orlando, ele é mestre em teologia, mestre em ciências da religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Tem 18 anos de ministério, casado com a Yara. Tem 2 filhinhos, Yasmin, de 9 anos, e o Henry, de 2 anos. É isso, pastor? E ele recentemente gravou um DVD
Está aqui um DVD de mensagens, apoio da Rede Novo Tempo, participação do Quarteto Vox, Projeto Querido, Radson Portugal, Ronaldo Fagundes e outros tantos cantores de renome no Brasil, livres em São 3 DVDs. Os DVDs certamente vão estar conosco hoje no Grupo Jovem, durante a semana. Se eles quiserem ver, podem nos procurar. Muito bom DVD. Ele hoje é pastor da Igreja Central de Recife. Tem desempenhado lá um bom trabalho. Durante a sua formação, a primeira formação acadêmica, repartiu o quarto com o pastor Rodrigo Silva, foi nosso aqui, com o nosso pastor José Luiz também, e pastor da Igreja de Jaraguá da semana sua. Os jovens, as crianças, e aqui todos são jovens. Até 110 anos está liberado para ser jovem essa semana. Nós temos o prazer de ter o Senhor nessa semana. Que Deus possa ser louvado na sua presença e que possa trazer um enriquecimento espiritual muito grande para a nossa igreja. Muito obrigado. Obrigado, querido Luiz. Eu quero... As primeiras palavras, elas sempre são esperadas com muita expectativa, né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho orado já há muito tempo por essa semana. Eu quero revelar uma certeza que vem sendo alimentada e confirmada no meu coração, que Deus reservou esse tempo para essa semana. O hino que nós cantamos é uma oração. Na verdade, quando nós cantamos, nós oramos 2 vezes. Já dizia Agostinho. Quando você canta, você está orando. Eu pude sentir no momento em que a igreja cantou Nasce em mim. E queridos, essa é a proposta. Com certeza o Senhor vai nascer em nós. Essa semana será muito especial. Eu gostaria que esses personagens aqui fictícios, eles não afugentassem você. Porque essa é a realidade do mundo. E eles representam toda a transitoriedade e fraqueza humana. Essa é a proposta máxima que o inimigo pode dar aos jovens. Na verdade, queridos, a imortalidade é o sonho da humanidade. É o sonho da humanidade. E a humanidade procura buscar essa imortalidade. Quando nós buscamos longe da verdadeira proposta que pode trazer a imortalidade, porque a imortalidade é sinônimo de vida eterna. E vida eterna é salvação. Lembre-se que a música que cantamos de Nasce em mim, salva-me. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus nessa semana. Esse é o pedido que cada jovem deve fazer em nome de Jesus. Esse é o pedido que cada participante desta semana deve fazer em nome de Jesus. Queridos, quero dizer o seguinte: nós ganhamos de uma semana de oração aquilo que nós colocamos nela. É por essa razão que uma semana ela tem resultados diferentes, porque nós buscamos de uma forma diferente. Eu tenho certeza que essa semana ela será um grande diferencial na vida daqueles que sinceramente buscarem uma experiência real com o Senhor. Eu tenho plena e absoluta certeza que a partir do momento que hoje você decidir dizer: Pai, eu aceito o desafio de fazer desta semana a minha semana contigo, você vai descobrir, queridos, que Deus ele vai realizar algo fenomenal. Nós iremos descobrir também, há um verso na Bíblia que ele resume e mostra de maneira muito direta. João 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, ou seja, e a imortalidade é esta. Olha que há aqui um demonstrativo, né? Olha que há aqui um pronome que demonstra: é esta, não é outra, é esta, não é essa. Esse é o indicativo. A imortalidade não é o que muitos estadistas na história quiseram realizar. Vocês sabem que muitos líderes, em nome da atrocidade, quiseram estabelecer o reino eterno e não alcançaram êxito. E na verdade, queridos, a ficção também é uma tentativa, é um sonho frustrado de não adquirir a eternidade. É por isso que de maneira muito direta João diz para cada um de nós:
nessa manhã e no início dessa semana. A vida eterna é esta. É esta o quê? Que aceita Jesus como seu Salvador. E você vai descobrir que nós iremos perpassar por algumas biografias poderosas esta semana. E daqui a pouco nós queremos apresentar esses personagens. E esses personagens, queridos, eles representarão e mostrarão os segredos dessa vida eterna. Nós estaremos analisando, você deve ter visto no seu, no boletim da igreja, os temas aí estão. E eu queria rapidamente dizer para vocês que o inimigo sabe o tema que você precisa ouvir. E ele fará de tudo para que você não esteja exatamente no dia, queridos, do capítulo sobre o grande conflito. Ali quando fala exatamente, comentando no capítulo 12 do Apocalipse ali, é dito que o inimigo ele estuda previamente a mensagem quando ela vai ser apresentada. E ele sabe o que você precisa ouvir. E ele trabalha previamente para que você não esteja. Por isso eu quero fazer um apelo para você. Eu quero também dizer que estar em solo mineiro é um privilégio muito grande. Eu estou numa sequência assim, muito feliz. Eu estive em São Paulo, Rio e agora em Minas. Vocês percebem que eu estou sendo aperfeiçoado, né? E numa sequência muito feliz. E desde já eu percebo aqui já um acolhimento tremendo, não é? Um acolhimento tremendo. De fato, o que já se dizia tem que provar. E eu sei também que os mineiros eles são sinceros e querem a verdade. E eu quero fazer um apelo para você. Faça um plano com Deus para que essa semana seja a sua semana em nome de Jesus. Hoje nós iremos lidar, queridos, com algo muito especial. Você vai perceber que quando a gente fala para os jovens, nós falamos para toda a igreja. A fraqueza que destrói a força, ou aniquila a força. Amanhã, o enganador que se enganou, a mudança que derruba, segunda, terça, terceira providência. A diferença é não estar sozinho. Homens e deuses em crise, como tornar-se herói e a maior prova do herói. Nós iremos extrair de que biografias? Estaremos analisando hoje a biografia de Sansão, amanhã de Jacó, depois Davi, Moisés, José, Daniel, Paulo, e encerraremos com a biografia prescritiva. Na verdade, queridos, só há uma biografia prescritiva na Bíblia. É a de Jesus. Por que prescritiva? Porque todas as outras são descritivas. Você não pode seguir tudo, porque nessas biografias tem exemplos a serem seguidos e exemplos a serem evitados. Mas a de Jesus você pode seguir. É como o médico que prescreve, ele não negocia com você, ele prescreve. E a biografia de Jesus será uma prescrição. Eu quero convidar você para que a gente ore nesse momento, porque a partir de agora o Senhor nos falará de maneira muito especial. E eu tenho plena certeza que o seu Espírito ele vai mover as nossas vidas e os nossos corações a partir de agora. O nosso querido amigo Luiz, ele falou desse projeto. Talvez nós comentaríamos mais hoje à tarde sobre ele. Eu até separei um vídeo aqui, rapidinho. Eu não sei se a gente apresenta. Deixa eu apresentar antes da oração, só para vocês verem. Na verdade, queridos, esse projeto é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus. E Deus ele tem usado de maneira muito especial esse projeto. Vejam só um pedacinho dele. O que Deus realizou foi uma semana e 7 mensagens sobre o tema Livres Enfim. O primeiro tema, verdadeiramente livres. O segundo, a fé que liberta, livres da neutralidade, livres para ser filho, livres para ser feliz, livres para o encontro. Então, como disse, são 7 mensagens poderosas. Vejam aí rapidinho como ficou. É apenas um pedacinho
uns lampejos em que aparecem as participações musicais. Por favor, você que está aí, observe. Você serve a Deus, irmão? Não foi Deus quem se afastou do homem, foi o homem quem se afastou de Deus. Deus seja louvado, porque hoje podemos clamar e bradar, livres, enfim. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, a Tua palavra está diante de nós. E é bem verdade que esse momento e esse tempo Tu reservaste para a igreja de Jaraguá, para a cidade de Belo Horizonte, para Minas Gerais. Nós temos a plena e absoluta certeza, Senhor, que Tu tens uma mensagem poderosa para todos nós. Alcança-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na verdade, como já dissemos, toda a tentativa de imortalidade à parte de Cristo e à parte de Deus redunda em ficção. Quando a gente olha para a história de Sansão, a gente vê história com ingredientes e com toda a ação para se realizar um filme maravilhoso. Você vê um verdadeiro herói, um herói que é capaz de destruir um leão, um herói que é capaz de destruir 1000 homens por intermédio de uma carcaça, né? Ele é capaz de pegar 300 raposas pela sua rapidez, tirar o portão de uma cidade. Um homem forte. A força seria a palavra que resume a história de Sansão. Eu diria que essa história tudo tem a ver com o jovem. Talvez uma das melhores histórias para os jovens é a história de Sansão. Quando você olha para o jovem e para a sua realidade, você vê a realidade de força ou da força. O jovem, se a igreja é o corpo de Cristo, os jovens são o sangue desse corpo. O jovem, na verdade, é a sala de visitas da vida. Vamos falar a verdade, queridos. A gente percebe que a vida ela se resume em 3 R's, não é? Primeiro você começa naquele romantismo, depois você entra no realismo e depois você encerra com o reumatismo. Os 3 R's da vida não tem para onde correr. Uma coisa é certa, se você perguntar para alguém que vai responder de maneira muito sincera o que você deseja ser, ele deseja ser jovem eternamente. Se você pergunta para uma criança e para um juvenil o que ele quer ser, ele quer crescer, mas quando você cresce, chega num determinado estágio da vida que você quer paralisar, você não quer mais envelhecer, não é verdade? Mas parece que o tempo passa, você olha para trás e se você pudesse voltar no tempo que você voltaria, mas não é bem assim. A verdade, queridos, é que se os velhos pudessem e os jovens soubessem, não há nada que eles não fizessem. O problema é que os velhos sabem, mas não podem. Os jovens podem, mas não sabem. Que bom seria se o jovem pudesse agregar
tanto a possibilidade quanto a sabedoria. Na verdade, amigos, nós temos que entender uma coisa. É por isso que João, quando ele falou à sua igreja, ele falou de uma forma muito precisa para as diferentes faixas etárias do seu público. Quando ele fala para os pais, para os mais, eu diria, mais experientes, ele diz assim: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem. Quando ele fala para as crianças, ele diz: crianças, eu escrevo para vocês porque vocês têm cuidado do Pai. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Na verdade, amigos, as crianças, elas ouvem história, não é verdade? Os mais idosos escrevem história, mas os jovens fazem história. Um jovem nas mãos de Deus faz proezas. Não subestime um jovem. Quem subestimou, perdeu. Um perdeu o trono e o outro perdeu a cabeça. Saul perdeu o trono e Golias perdeu a cabeça. Não subestime os jovens. E nesta semana, queridos, você vai descobrir que essas mensagens, elas têm uma relação muito direta, não apenas com a realidade jovem, mas antes de tudo ela tem um objetivo central, porque ela vai alcançar toda a igreja. Na verdade, queridos, quando a gente olha para a vida de Sansão, nós podemos ver ingredientes poderosíssimos e podemos ver verdades. E eu tenho certeza que no decorrer dessa semana você vai se encontrar em um desses personagens. Mas uma coisa é certa, há um grande dilema que eu gostaria que a gente pudesse já no início aqui procurar resolver. Alguém me fez um dia uma pergunta, e essa pergunta ela é muito importante para a gente. A pergunta que me fizeram é: pastor, por que a gente recebe Sansão como verdade e não recebe, por exemplo, Hércules nem Hulk? Vocês já vão pensar nisso? Porque parece que esses personagens estão no mesmo patamar, porque parece que eles hoje não são vistos, a gente acredita apenas pela história que houve. A grande questão não é apenas acreditar pelas histórias que houve. A própria Bíblia, queridos, ela é muito clara, e eu queria que a gente desde já compreendesse um grande dilema hoje, que passa a ser até acadêmico, a grande diferença entre fato, mito e lenda. Nós estaremos diante de fatos, porque quando a gente olha 2 Pedro, por exemplo, eu quero convidá-los a esse texto, logo no início, porque ele vai servir para toda semana. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16. E esse verso, para mim, ele é crucial para que a gente entenda essa questão. Note, 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Há uma grande diferença, queridos. Por exemplo, vocês estão vendo aí um livro que fala sobre Hércules, Sansão e Ulisses, parece que lutando. Mas quando você percebe, você vê que não se trata de lenda, não passa de mito, porque um fato histórico, ele tem um registro histórico. E não há um registro histórico mais apurado, queridos, do que a Bíblia. Há quem diga que para se fazer uma mistura, Sansão é uma mistura de uma cabeleira com Hulk. Imagine a cabeleira do Hulk com a cabeleira com Hulk dá igual a Sansão. É por essa razão, queridos, que de antemão nós queremos descartar desde já essa primeira ficção da nossa mente.
E nós vamos extrair desde já algumas lições desse grande herói. E eu quero convidá-los, sem mais tardar, para Juízes. E nesse momento, eu quero convidá-los para uma grande viagem. E um grande momento em que você vai perceber algumas atitudes que são repetidas hoje. Juízes capítulo 13, a partir do verso 1. É uma biografia longa. A gente quer considerar que você já conhece essa história. A gente quer considerar que essa história você já tem familiaridade. Nós vamos traçar apenas alguns versos aqui dela. Ok? Primeiro ponto, quando a gente olha para a história de Sansão, nós podemos ver que há um contexto. Na verdade, queridos, para cada vida há um contexto. Cada um de vocês que aqui estão tem um contexto, traz um contexto de vida. E quando eu olho para o contexto de vida, da vida de Sansão, a partir do verso 1 nos é dito: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quanto tempo? 40 anos. Queridos, a história de Sansão já começa com a história de opressão. É interessante ver a similaridade. A nossa história também começa com uma opressão. Todos nós já nascemos também em um mundo de escravidão. Note, Sansão, ele já nasce como um escravo, como em uma nação que estava sendo abatida, dominada pelos filisteus. E não eram 40 dias, 40 anos. Mas diz, antes de tudo, que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mãe era estéril e não tinha filhos. Quando a gente olha para a Filístia, a gente vê uma grande pentápole ali. A gente vê 5 principais cidades dessa nação que são fortes e mantêm o poderio: Ascalon, Asdod, Gaza, Gate e Ecrom. E essa pentápole, ou essas 5 cidades, elas representam ali a força e o domínio do mundo da época. Mas Deus, ele sempre intervém. Nessa maravilhosa história, no seu versículo 3, mostra um início sobrenatural. E esse início sobrenatural diz: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Nem todos, queridos, tiveram um anúncio de um nascimento por um anjo. Pouquíssimos. Sansão foi um deles. Mas veja bem, no verso 4 diz: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. E o verso 5 diz: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E aqui vem a palavra-chave: ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Queridos, primeiro ponto: Sansão nasceu fraco. Essa força de Sansão é algo sobrenatural, doado por Deus. Mas a primeira verdade que a gente precisa compreender é que, assim como Sansão nasceu com um propósito, nós também nascemos com um propósito. Todos nós. Se você olhar o Salmo 139, eu quero te dizer, queridos, que a partir do momento em que a gente perde o nosso propósito, nós perdemos o sentido da vida, nós perdemos o sentido da nossa existência. E nesse momento que Deus nos dá um propósito, Ele também nos oferece um meio para que esse propósito seja alcançado. Qual foi o meio que Deus deu para Sansão? Deus deu uma força para Sansão, porque ele precisava de força diante do contexto da sua vida. Amigos, a grande crise, querido jovem, é você descobrir o que Deus te deu para que o seu propósito seja cumprido.
Na verdade, quando a gente olha para essa sensacional história, a gente percebe no verso 23 e 24 que sua mulher que disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitarei de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. E é no verso 24 que diz: depois deu a mulher à luz ao menino que lhe chamou Sansão. Sansão, a palavra Sansão quer dizer distinguido, forte, sol. Esse é o significado da palavra Sansão. Sabe, queridos, Deus quer deixar claro algo para mim e para você. Nós não nascemos em vão. Quando a gente olha ao nosso redor e vê tantas pessoas, a gente fica se perguntando: por que eu estou aqui? Por que de fato Deus permitiu que eu nascesse? Qual é o propósito que Ele tem para mim? Em nome de Jesus, o primeiro passo para a imortalidade, para a vida eterna e para a salvação, é descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, no plano da salvação. Assim como Ele teve um propósito para a Sansão, Ele também tem um propósito para você. Mas acontece um grande problema aqui. O problema, queridos, não é até a gente distinguir o propósito. A gente tem um meio para alcançar esse propósito, mas há algo que a gente precisa compreender desde já. O capítulo 14 de Juízes, da vida de Sansão, mostra que Sansão, que nasceu fraco e se tornou forte, com o objetivo de cumprir um propósito. Ele, que era um fraco e forte homem, enquanto cumprisse o propósito de Deus, certamente Deus continuaria mantendo em suas mãos e guiando. Mas acontece algo no capítulo 14, a partir do verso 1, eu queria que você acompanhasse. Diz, no entanto, qual é a grande problemática da nossa vida como jovem e como cristão. Desceu Sansão a Timina, e vendo em Timina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timina das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus naqueles circuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Querido, sabe qual é o grande problema da nossa vida? Eu quero fazer uma perguntinha para você. A minha vida, quando ela procura alcançar o propósito de Deus, eu procuro realizar algo para agradar a Deus. Mas a partir do momento que eu agora procuro fazer algo para me agradar, eu estou desvirtuando o propósito de Deus. A fraqueza de Sansão, ela é logo declarada no início da sua vida. Talvez essa não seja a minha nem a sua fraqueza, mas uma coisa é certa: aliado à força que Deus nos dá, aliado ao atributo sobrenatural que Ele nos concede para o cumprimento do seu propósito, eu quero te dizer que todos nós temos fraquezas. E a grande questão é a fraqueza que vai aniquilar a força, ou é a força que vai abater a fraqueza? Nesse sentido aqui, o fraco e forte homem estava prestes a se tornar o forte e fraco homem. Eu fico analisando como alguém tão forte, ele se tornou tão fraco. Simples. Quando eu olho para Salmo 37, a partir do verso 1, nos dito assim: agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Querido jovem, agrada-te do Senhor. Engraçado que aqui aparece um contraste.
A resposta de Sansão é: eu não me agrado. Ou seja, você já teve que tomar alguma decisão na vida que o critério foi o seu agrado? Para que sejamos felizes, essa primeira biografia me diz que para que eu seja vitorioso, para que eu seja feliz, para que eu seja um jovem que triunfe no Senhor, eu não tenho que buscar, queridos, o que me agrada, eu tenho que buscar o que agrada ao Senhor. Esse é o primeiro contraste da vida de Sansão. Aqui é o primeiro rompimento de Sansão com Deus. Nesse momento ele diz: Senhor, eu não quero fazer o que te agrada, eu quero fazer o que eu me agrado, o que é melhor para mim. Quantas vezes, queridos, o início, o momento em que a fraqueza começa a nortear a força, se dá no momento em que eu e você decidimos agradar a nós mesmos. A decisão de Sansão foi: essa não. Eu sei, eu tenho conhecimento. Queridos, o grande problema do jovem, o grande problema da igreja, o grande problema do cristão não é a ausência do conhecimento. Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. A grande questão está no poder para fazer o que é certo, no poder para escolher o que é certo. Porque uma coisa é certa: queiramos ou não queiramos, agradar a Deus nem sempre está de acordo com uma decisão que me agrade. E a vontade de Deus era muito conhecida. Você não pode escolher uma mulher fora de Israel. Aqui começa o grande problema de Sansão. Mas há algo que a gente precisa aqui entender. Eu vejo aqui algumas verdades. A primeira verdade: a força não extingue a fraqueza. Sabe por que muitos jovens hoje, eles acham que podem fazer o que fazem, andar longe de Deus? Nós temos muitas vidas que seguem desagradando a Deus e parece que a bênção de Deus continua. Sabe o que mais me intriga na biografia de Sansão? O que mais me intriga na biografia de Sansão é que no momento em que ele escolhe aqui não agradar a Deus, se eu fosse Deus, eu não manteria mais a força dele. No momento em que Sansão disse: olha, eu não quero fazer o que agrada a Deus, eu quero fazer o que me agrada. Se eu fosse Deus, eu diria: então, já que você não quer fazer o que lhe agrada, eu vou tirar a sua força. Mas isso não acontece. Quando você olha a biografia de Sansão, Sansão avança. E o primeiro momento é esse que vocês estão vendo. Quando você olha o verso à frente, Sansão toma a decisão e ele avança na sua decisão e vai em direção a esse casamento ilícito que o Senhor não aprovou. E Sansão se depara agora com o leão. Há algo interessante, porque essa imagem aí, ela é muito conhecida, mas ela não reflete o que a Bíblia descreve. Sansão, ele não pegou o leão pela boca. Eu acho que isso vem até como consequência dos filmes de Tarzan. Mas se você olhar o texto, o verbo aqui define como foi que Sansão matou o leão. Veja o verso 6. Diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Queridos, vejam aqui, Sansão, ele corta a relação com Deus. Sansão, ele se afasta de Deus. Sansão, ele escolhe fazer o que agrada a ele, não a Deus. Mas o Espírito de Deus ainda se apossou dele. Segura essa informação que é muito importante para a gente. Nesse momento, diz o texto, o Espírito se apossou dele de tal maneira que ele rasgou. O verbo aqui é rasgar, que no hebraico quer dizer dilacerar. Na verdade, sabe como é que se dilacera? Um cabrito no Velho Testamento, ele é dilacerado de trás, as duas patas de trás, ele é aberto e cortado no meio. Isso é dilacerar. Isso significa que o leão veio, provavelmente Sansão pegou ele pelas patas traseiras e dilacerou.
partiu no meio. Não reflete essa imagem. O que o texto diz, tudo isso para ressaltar a força descomunal de Sansão. Mas eu preciso compreender algumas verdades aqui sobre força. A primeira, a força não extingue a fraqueza, ou seja, você como jovem cristão, você tem a força de Deus, mas a fraqueza continua. Segundo ponto, tem que conviver a força com a fraqueza. Terceiro, somos fracos por natureza e é o Senhor que nos dá a força. E apesar da sua fraqueza, Deus mantém a força. Sabe qual é a grande questão aqui? Muitos jovens, muitos cristãos que rompem com Deus, parece que continuam sendo abençoados por Deus. O caminho errôneo que eu escolho, a vida dúbia que eu mantenho, aqui na igreja eu sou uma coisa, só Deus sabe quem eu sou. Os meus momentos em que eu busco me agradar e não agradar a Deus, parece que não interfere na minha bênção. Eu continuo sendo abençoado, Deus continua me amparando, Deus continua me dando, enfim, todas as coisas que eu desejo. E parece que Deus é injusto. Nós precisamos compreender a primeira verdade, mais uma verdade dessa biografia. Aqui, queridos, essa continuidade que você percebe da força de Deus na vida de Sansão, não é a força de Sansão, é a longanimidade, é a misericórdia de Deus. Deus, Ele nos ama tanto que Ele espera até onde nós vamos. De Deus não se zomba, queridos. A gente pode até pensar que engana por um tempo e até muito tempo, mas não todo o tempo. Porque quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo que ele foi à frente, mesmo sabendo que não era para ir, ele avançou e a força ainda estava, ele dilacerou o leão, ele agora traz o enigma que a gente conhece. Essa questão do enigma é um costume pagão, onde o noivo dava um enigma, esse enigma tinha que ser difícil para você decifrado, e aí a gente vê a primeira fraqueza e concessão de Sansão. Amigos, quando a gente olha para a história de Sansão, a gente acha que o problema só foi Dalila. Não! Amigos, Dalila foi o ápice. Dalila foi a consequência. Sansão não se afastou de Deus ali no momento com Dalila. Talvez você cometa uma atrocidade longe de Deus, mas não é aquele momento auge, não é um apogeu, não é um extremo. É a separação que se vê inicial e as concessões que se dá. Olha a concessão, olha o verso 17, capítulo 14. Parece que tem uma Dalila em miniatura aqui. Ninguém fala desse momento, a gente só fala do momento que Dalila convence e corta o cabelo, mas a gente esquece. Veja o verso 17. Olha o que o verso 17 diz. 16, olha como Sansão era fraco. A mulher de Sansão chorou diante dele. Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar. Porque na cultura, não decifrar o enigma era um motivo de vergonha, de perda. E ela queria descobrir o enigma para passar para os patrícios, né? Para as pessoas da nação. E ele diz: nem a meu pai nem a minha mãe declararei. E então diz o verso 17: ela chorava diante dele 7 dias, e ao 7º ele lhe declarou, porquanto o importunava. Amigos, o inimigo trabalha assim. Às vezes a gente pensa que a apostasia se dá de uma hora para outra. Não. A apostasia começa com pequenas concessões. A primeira pequena concessão na vida de Sansão foi ele revelar um simples enigma. O que custa isso? Eu vou fazer, mas pela cultura ele não deveria. Mas ele foi abrir mão. Isso é muito pequenininho. Isso não custa nada. Se afastou de Deus aos pouquinhos.
E a apostasia é assim, aos pouquinhos. E diz, queridos, que no verso 18: disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia o enigma. E aí o capítulo 15 mostra a ira de Sansão. Sansão fica irado, e ele agora vem a consequência do pecado. Nós conhecemos a história. E naquele momento em que ele entra na câmara da mulher, a sua mulher agora ele já perde a noiva, já é dado ao padrinho, e ele agora invade a cidade. E o verso 4 diz: a rapidez de Sansão, ele vai e toma as 300 raposas, e tomando os fachos virou a cauda. Os homens de Judá chamam Sansão para conversar. Sansão vai, e os filisteus agora vão e com uma queixada de jumento. Sansão mata 1000 homens. E o mais interessante é que o capítulo 16 já mostra que o que é ruim pode ficar pior. É sempre assim, amigos. Tudo começa com uma decisão de desagradar a Deus. Eu prossigo nessa decisão e esse ato se agrava. Ele primeiro foi um delito médio. É uma mulher de boa família, só não é israelita. Ela é filisteia, não tem problema, desde que seja de boa família, não é assim? A palavra de Deus é muito radical. A igreja é radical em seus princípios. Não é bem assim. Dá para ajustar. Eu conheço fulano de tal que se deu bem. Olha esse ciclano aí. Ciclano caiu. Ele foi, se converteu e está feliz. Mas não, o próximo passo no capítulo 16. Sansão agora não se contenta e ele agora vai buscar uma prostituta em Gaza. Não é assim? A nossa vida, quando a gente se afasta de Deus, a tendência só é se afundar, se afundar e se afundar. O que é ruim parece que fica pior. E agora souberam que Sansão estava em casa. E estando em casa, resolvem agora prender Sansão. E Sansão sai antes, e vocês conhecem a história. E ele pega agora o portão de Gaza e humilha os filisteus, colocam lá em cima. Na verdade, a grande lição aqui é que o delito foi aumentando de forma gradual. O pecado é sempre assim. O que está ruim fica pior. O abandono não se deu aqui, queridos. O abandono se dá no capítulo 14, verso 3. Aqui, quando a gente vê Sansão segurando esse portão, você não vê a força de um homem, você vê a longanimidade de um Deus, a graça de Deus. Se você está ainda vivendo em um meio termo, se você está investindo em dois lados, e você pensa que Deus ainda está com você e te abençoa, não é bênção, é graça. Sabe o que é graça? Graça é recebermos o que não merecemos. E misericórdia é não recebermos o que merecemos. Sansão, ele estava recebendo o que não merecia. A sua força ainda estava com ele. E Sansão não recebeu o que merecia, mas a sua história avançou, chegou no ápice da Dalila. E quando chega Dalila, é o momento mais famoso, não é? De Sansão. E a história de Sansão é interessante porque parece que ela vai no aumento. E os filisteus já conheciam a fraqueza de Sansão. Por trás dos príncipes filisteus há um inimigo que opera e que quer derrubar. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Nós que nascemos com o propósito de Deus, recebemos força para cumprir esse propósito e demonstramos a nossa fraqueza. O inimigo investe na nossa fraqueza. O problema de Sansão só foi a mulher. Percebeu? Primeiro Esther, depois uma prostituta e agora Dalila. E o texto diz no verso 4: depois disto aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soré,
Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e lhe deram 1.100 ciclos. Satanás sempre recompensa os seus instrumentos. Lembra de Judas? 1.100 ciclos equivalem a 400 mil reais. Uma boa recompensa. E lá foi Dalila. O interessante é que nessa história de Dalila, a gente percebe que Dalila, quando ela aborta Sansão, o próprio nome, né, de Dalila já é um apelativo, né? No hebraico. Dalila, quando ela parte para Sansão, note como as coisas acontecem. Quando ela pergunta o segredo, a resposta de Sansão começa bem longe. Interessante que um dia uma pessoa me disse um provérbio muito interessante, diz assim: quanto mais mentia, mais Deus abençoava. E quando falou a verdade pela primeira vez, Deus o abandonou. Não é assim a história de Sansão? Foi nesse momento. Ele ia mentindo e Deus ia abençoando, porque a força era mantida. Mas quando ele falou a verdade pela primeira vez, que contou o segredo de sua força, Deus abandonou. Quando você percebe aqui no verso 11, ele me diz: se me amarrarem bem com cordas novas, bem longe, tem nada a ver com cabeça. Aí vem a resposta, ela insiste. Sabe qual é o extremo da perseverança? É o importuno. O inimigo é perseverante. Enquanto ele não te derrubar, ele não para. O inimigo, ele não nos oferece tentações por atacado. Elas são específicas. Ela é feita com base ou por causa ou para a minha fraqueza que ele já conhece. E ela insiste. E Sansão agora já responde: se tecerem 7 tranças na minha cabeça, ele já vai para a cabeça, já vai para a concessão. E por fim, ela apela para o amor. Verso 15: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Apelou para o amor. Sansão então apresenta a verdade. Amigos, nós não podemos negar uma verdade aqui dessa história. O nosso inimigo é sagaz, mentiroso, sutil, enganador, estudante das Escrituras visando distorcer, observador do ser humano para a elaboração das tentações. Satanás, ele ama a descrição da Idade Média: chifres, tridente, rabo. Satanás, ele não aparece assim. Satanás, ele aparece em forma daquele emprego maravilhoso que vai te tirar da miséria, desde que você simplesmente transgrida o sábado. Satanás, ele vai aparecer diante daquele namorado, daquela namorada, daquela pessoa que você sempre sonhou, sempre desejou. Satanás, ele vai aparecer como um anjo de luz e uma grande solução para a sua vida. Na verdade, amigos, uma coisa é certa: ele é um importunador. E nós conhecemos a história. Os filisteus vieram. Eu quero fazer uma perguntinha que parece ser muito óbvia, mas nos leva à reflexão. Será que Sansão não sabia que Dalila iria o seu segredo? Será que ele não sabia que os filisteus haviam contratado Dalila? Será que não? Lógico que sim. Porque toda vez que ele desvia, os filisteus vinham para agarrar e ele se livrava. A minha pergunta é: por que ele disse a verdade? Parece muito ingênuo. É simples, queridos. O conhecimento não é suficiente. Nós nos sentimos arrogantes demais para não cair. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele o quê? Que cuida está em pé, olhe, não caia.
O inimigo anda ao nosso redor e redor como um leão, visando nos estragar. E agora, filhos, os cristãos conseguem, o inimigo consegue, e sempre lutou, derrotar o gigante de Deus. Sansão, que era cego espiritualmente, agora ficou cego literalmente. E sabe por que ele foi colocado para empurrar o moinho? Porque empurraram o moinho e foi colocado na praça pública. Era um trabalho feminino. E sabe por que foi em Gaza? Não é interessante? Onde foi que os cristãos sofreram a sua maior humilhação? Em Gaza. Eles escolheram da Pentápolis, Gaza, e colocou na praça pública em Gaza a seguinte mensagem: o homem forte, hoje, a força dele não ultrapassa uma força de uma mulher. Sabe qual é a grande mensagem, queridos? É que o inimigo que exalta é o inimigo que abate. Ele hoje te dá tudo em nome da promiscuidade, em nome da quebra dos princípios. Ele dá corda, mas um dia ele cobra a corda que dá, ele puxa a corda que se dá. E adjunto a isso vem o basta de Deus. E por fim, amigos, a história de Sansão, ela não termina como a história de um herói. Sabe por quê? Sabe qual é a grande diferença de Sansão para Hulk? Sabe qual vai ser a grande diferença dos personagens bíblicos para esses heróis fictícios? É que na vida desses heróis o final sempre é apoteótico e vitória. Não é verdade? Você já assistiu algum filme que no final o herói saísse derrotado? Não! Ele sempre no final vence. Mas, queridos, uma das características e das diferenças de que a realidade que reflete a minha realidade é que nem sempre os heróis de Deus terminam como mocinhos e terminam aparentemente vitoriosos. A Bíblia ela é realista quando fala da vida humana. Ela apresenta o homem como ele é, com os seus erros e suas escolhas. E Sansão agora, cego, sendo guiado, sem força, não era capaz de derrotar um homem. No passado derrotou 1000 de uma só vez pela queixada do jumento, e agora ele não seria capaz de repente derrotar ninguém. Mas deixa eu dizer algo para você, de coração. Mesmo nesse momento final, mesmo no fundo do poço, Deus enviou para Sansão. O verso 26 retrata o final dessa história, do capítulo 16 de Juízes. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, o seu guia, porque estava cego. Antes era só cego espiritualmente, mas agora era cego também fisicamente. E a vida de Sansão foi encontrada naquele cego que Jesus curou. Ele era cego literalmente e cego espiritualmente. Deixou de ser cego espiritualmente e passou a ver. Sansão, ele via e passou a ser cego espiritual. Mas todo cego espiritual perderá sua visão física. E nesse momento em que ele era guiado, ele diz: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia um extremo
perdia. Era o último momento, ele foi colocado ali, e naquele momento em que, quem sabe, o inimigo dizia ao seu ouvido: Deus não é capaz de te ouvir. Queridos, é possível que eu esteja falando para algum jovem que foi longe demais, é possível que eu esteja falando para alguém que foi longe demais, e que em um dado momento da sua vida você pensou, ou quem sabe tem pensado: Deus não é capaz de me ouvir, Deus não é capaz de me ver. Queridos, a história de Sansão diz o contrário. Não importa quão longe você foi, não importa quão fundo você está, o que importa é que se você levantar a sua cabeça, o seu coração for direcionado para Deus, Ele não apenas te ouvirá, mas Ele fará com que o propósito de sua vida seja realizado, nem que seja por um momento. Qual era o propósito de Sansão? Derrotar quem? Os filisteus. Não é verdade? Ele nasceu para isso. E poderia ser diferente. Mas fez escolhas dele mesmo, não foi. Mas nesse momento ele volta para Deus. Olha o que o texto diz. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, Senhor, só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sabe o que Sansão estava pedindo? Senhor, eu estou pedindo apenas uma vez. Me dá força para que eu cumpra o propósito da minha vida. Não quero morrer como alguém que não cumpriu o propósito da vida. Somente nas tuas mãos eu posso cumprir. Agora eu entendo. E eu quero fazer tudo para agradar a ti, Senhor. Porque somente desta forma eu cumprirei o teu propósito. Amado, queridos, esse foi o grande momento emblemático da vida de Sansão. E sabe o que a serva do Senhor diz? Naquele tempo de Dagom, aquele tempo que foi preparado, e toda a festa ela foi montada para que o nome de Deus fosse escarnecido, e para que o pior inimigo dos filisteus fosse colocado ali, para que eles exaltassem o Deus Dagom. A derrota de Sansão seria a derrota de Deus. Queridos, a minha derrota é a derrota de Deus, porque Deus confia em mim, Deus confia em você. E toda vez que eu não cumpro o seu propósito, eu permito que Deus seja zombado pelo inimigo. Olha o que a serva do Senhor nos diz. Que poderoso texto. Diz assim: a promessa de Deus de que por meio de Sansão começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus foi cumprida nesse momento. Mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia ter sido louvor para Deus e uma glória para a nação de Israel, não é? Se Sansão tivesse sido fiel à sua vocação divina, ter-se-ia cumprido o propósito de Deus em sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se à tentação e mostrou-se fiel à sua incumbência, e sua missão cumpriu-se com a derrota, escravidão e morte. A missão foi cumprida, mas foi cumprida com derrota, escravidão e morte. Nós vamos aprender nesta semana que eu posso chegar no céu inteiro. É melhor a gente chegar no céu com traumas, com a família destruída, tendo enfrentado as consequências dos nossos erros. Deus perdoa. Sansão, pela graça de Deus, estará no céu, mas poderia chegar diferente. Poderia ter uma vida onde não machucasse os seus pais, onde não machucasse a nação, onde não envergonhasse o nome de Deus em dado momento da sua vida.
tudo poderia ser diferente. Como tudo pode ser diferente na sua vida, Deus, e na minha vida. Basta que eu busque agradar a Deus e não agradar a mim mesmo. É simples. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração e cumprirá o propósito da sua vida. Nós vamos ouvir a última música dessa manhã. Eu quero simplesmente dizer para você que Deus nos reserva verdades poderosas para essa semana. Amanhã nós vamos descobrir que não se pode ajudar a Deus. Jacó sabia que a promessa era dele. Jacó sabia que ele seria o primogênito, mas ele resolveu tomar a frente de Deus. Ele resolveu comprar a primogenitura. Ele resolveu enganar seu pai. E toda vez que a gente se antecipa a Deus e não tem paciência para esperar por Ele, que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida, nós pensamos que enganamos a Ele, mas no final saímos enganados. Você não pode perder, amor. Você não pode perder essa semana. Você não pode perder esse tempo. E que você dirá: Senhor, aqui está a minha vida e a minha oração. Eu quero iniciar essa semana fazendo um apelo especial para você. Eu tenho plena e absoluta certeza que esse momento é para você. Deus me reservou esse tempo para você. Eu não te conheço, mas eu tenho plena certeza que essa mensagem foi reservada para você. Você pode mudar a história da sua vida hoje. Você pode evitar os olhos vazados. Você pode evitar o escárnio. Você pode evitar as dores e os traumas. Você pode evitar se você escolher agora agradar a Deus. Enquanto nós estivermos ouvindo essa música, eu quero te convidar para que pela graça de Deus você seja trazido pelo Senhor e diga simplesmente para Ele: Pai, eu quero cumprir o propósito pelo qual eu nasci. Eu quero manter a força que Tu me deste, e que a fraqueza em nenhum momento possa cortar essa força. Eu não quero chegar ao ponto da presunção de Saul, de Sansão, como também de Saul. A presunção de achar que eu não serei derrubado, que eu não posso cair, que eu estou blindado. Não. Nesse momento você pedirá a Deus misericórdia e dirá: Pai, eu quero entregar a minha vida, porque eu quero ser imortalizado. Eu quero receber a eternidade de Ti. Eu sei que tem algumas pessoas, porque não dizem nomes, que precisam dizer isso ao Senhor. É o Senhor que te espera. Eu vou estar orando por você. E eu te convido a você ver. Primeiro dia desta semana, você estará tomando uma decisão de dizer: Pai, recebe a minha vida em Tuas mãos. Que eu não me desvie, me dê força para que eu chegue até o final. E se alguém está no fundo do poço, segurando as colunas, o Senhor vai te esperar. Enquanto nós ouvimos essa música, eu vou estar orando. Eu espero que você permita que o Senhor te traga, porque assim você agradará o coração de Deus. Não sei dizer exatamente quem eu sou. Não negar, Tu sabes tudo sobre mim.
Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe. E Tu estabeleceste um propósito maravilhoso para a nossa vida. E este propósito ele se dá a partir do momento em que o Evangelho chega na nossa experiência e que iniciamos uma vida contigo ao teu lado e que prometemos fazer tudo para agradar a Ti, porque se nós Te amamos, nós vamos procurar naturalmente seguir a Tua vontade. Mas a realidade é que muitas vezes nós nos desviamos do propósito pelo qual fomos criados. E a realidade, Senhor, é que em dado momento da nossa vida há um rompimento, porque eu decido me agradar e não Te agradar. E mesmo não Te agradando e nos agradando, parece que o Teu Espírito ainda está sobre nós. E parece que a gente ainda consegue viver uma vida dúbia, investindo nas coisas espirituais, investindo e vivendo numa realidade não espiritual. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos nesta manhã, pela biografia que foi registrada e que providencialmente foi guardada para esse momento, a biografia de Sansão, que esse momento em que nós ainda temos a Tua graça e a força, representa longanimidade e misericórdia. Que nós possamos aproveitar essa misericórdia, essa longanimidade enquanto ela se opera na nossa vida. Ó Pai, nós não queremos receber o Teu basta. Nos livre, Senhor, das galinhas. Nos livre, Senhor, das pequenas concessões, e que nós entendamos que o grande apogeu da desobediência se dá pela decisão de não Te agradar. Esse é o primeiro dia de uma semana em que seremos chamados para uma mudança de vida, e que pediremos a cada dia que Tu possas nascer em nós, e que por intermédio dessas biografias que ainda virão, o inimigo sabe, Senhor, qual a que eu preciso ouvir, e ele fará de tudo para que aqui não estejamos, mas nós queremos decidir nesse momento, pela Tua graça, estarmos aqui todos os dias e recebermos esta bênção que Tu reservaste para nós. Unja-nos com Teu Espírito, e que Tu possas, Senhor, nesta semana, garantir e iniciar a experiência da certeza da nossa salvação contigo. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém.